Bom, hoje eu estou aqui com o Flávio Costa, que é psicólogo, professor, diretor fundador da FLARC Desenvolvimento Humano, e vai falar sobre um tema super importante, que é comunicação. Ele é especialista nessa área de comunicação interpessoal e vai compartilhar algumas dicas com a gente, super relevantes para a gente aplicar no dia a dia. Então, quero já agradecer a presença do Flávio, o tempo dele. Tá, Flávio? Obrigada pela sua presença. E o que você pode falar para a gente sobre esse tema, né? Nesse momento que a gente vive, onde a comunicação está sendo tão importante em meios virtuais, né? As pessoas tiveram que se adaptar a um novo cenário e estão compartilhando com a gente muitas dificuldades nessa comunicação virtual. Então, mais do que nunca, a gente precisa buscar os relacionamentos, se comunicar. Então, o que você pode falar pela sua experiência como especialista nessa área, para ajudar um pouco essas pessoas? Olá pessoal. Quero primeiramente agradecer a Joyce pelo convite de estar compartilhando um pouco aí desse tema, de estar me comunicando com todos vocês para falar sobre comunicação, né? Quero realmente agradecer, é uma grande oportunidade e um momento muito oportuno. Eu acho que os desafios que nós estamos vivenciando hoje em relação ao momento que estamos vivendo, a questão da pandemia, ao que as pessoas estão chamando de um isolamento social, que não é verdade, a expressão não é essa. Nós estamos num distanciamento físico, porque socialmente continuamos conectados, embora de outra maneira, né? Isso é uma forma diferente de se comunicar. As pessoas chamam de isolamento social, o que é um problema, porque isolamento social gera ainda mais consequências do ponto de vista mental para as pessoas. Em comunicação, a gente estuda que o nome tem uma força muito grande, o nome que a gente dá às coisas, né? Então, chamar de isolamento já é um problema de comunicação, porque gera um ruído e uma consequência emocional muito grande. A gente está adotando essa nomenclatura. Então, nesse momento de distanciamento físico, vamos entender assim, as necessidades de cuidar da qualidade da comunicação é ainda maior. Tá? E nós temos muitas coisas para conversar de fato, né? A comunicação interpessoal é a grande ferramenta, eu diria, que da existência humana. Se os seres humanos não se comunicassem, não aprendessem a se comunicar, provavelmente a nossa espécie já estaria extinta, porque nós temos que, evidentemente, no mínimo, comunicar perigos que encontrávamos pela natureza para fugir, enfim, de algum animal. Então, a comunicação, na verdade, garantiu a sobrevivência da espécie humana. A gente pode colocar isso bem lá atrás como uma grande ferramenta. Fora isso, temos que considerar também que essa mesma comunicação que garantiu nossa existência, ela nos traz problema, de fato, por conta dos ruídos que a gente experimenta durante a comunicação humana, né? Temos muitos ruídos e as maneiras de gerenciar. Esses tipos de ruídos impactam a nossa vida. E quando eu falo na nossa vida, nós temos que entender que esse pacote vida pessoal inclui também, por exemplo, a nossa vida profissional. Eu acho até muito interessante, Joyce, quando as pessoas falam: eu não misturo a minha vida pessoal com a minha vida profissional. E eu fico pensando, aonde que a sua vida profissional está, se não inserida dentro da sua vida pessoal, né? A sua vida Perfeito. pessoal é um guarda-chuva maior. Uhum. E esse guarda-chuva também, na matemática, a gente estudava de o contém está contido, né? Pertence, mais ou menos assim. Então, a sua vida profissional está contida dentro da sua vida pessoal. Então, aprender, as pessoas querem curso de comunicação interpessoal na empresa, por exemplo, e não percebem que isso pode ser usado no dia a dia, na vida que a gente leva com a família, a maneira como se comunica com os parentes, com os vizinhos, com os colegas de um clube, com grupos de WhatsApp. Então, tudo isso envolve a importância da comunicação interpessoal. Hoje, quando falamos no mundo empresarial, um contexto talvez mais apropriado da nossa discussão, quando falamos do mundo empresarial, os desafios estão maiores, porque agora a nossa comunicação se tornou remota, muitas vezes, né? Muita gente em home office, muitos líderes fazendo gestão de equipes que estão à distância. Então, todas as estratégias boas que nós sempre usamos para a gestão de pessoas presenciais agora estão tendo que ser reformuladas, revisadas, não só por conta da distância, mas também quando a comunicação acontece presencialmente. Porque estamos em um momento, a gente sabe que esse vídeo pode ser visto essa semana, mês que vem, ano que vem ou daqui a 10 anos. Então, para contextualizar, hoje, no dia 17 18, né? Hoje é dia 18 de junho 18 de de junho.
2020, estamos vivendo uma pandemia mundial, e onde o uso das máscaras de proteção são obrigatórios para as pessoas quando saem à rua e nos ambientes de trabalho. Então, se antes tínhamos como recurso usar as expressões faciais para reconhecer, por exemplo, manifestações emocionais, afetivas, de descontentamento, de felicidade, de motivação, de insatisfação, de frustração, numa reunião, quando se dá uma notícia, fazíamos muito essa leitura facial. E a nossa face hoje está com 3/4 dela coberto. A gente está cobrindo nariz, cobrindo boca, cobrindo movimentação, restam apenas os olhos. Em psicologia, sempre dizemos que os olhos são as janelas da alma, né? Está na hora da gente provar se essa hipótese estava certa, porque agora a gente vai ter que saber tudo pelos olhos, porque não tem mais sorriso, não tem mais expressão, não tem mais dente trincado, não tem mais cara de tristeza, está tudo numa máscara. Então, a grande ferramenta que a gente tem de otimizar a comunicação interpessoal hoje não está apenas na leitura dos componentes não verbais. A grande ferramenta está no uso maciço da qualidade da comunicação também verbal. Aquilo que a gente deixava de cantinho, né? Não, vamos pegar o não verbal, o corpo. Mas espera aí, vocês não estão vendo o resto do meu corpo numa reunião via plataforma. Você não sabe se meus braços estão cruzados. Você não sabe se a minha posição aqui dos pés estão meio tensas. Você não vê mais não tem essa leitura mais. A leitura que a gente tem hoje é a leitura de uma parte do rosto, que quando é virtual, pelo menos inclui o rosto inteiro. Mas nas empresas, o distanciamento hoje físico e as medidas de segurança estão nos desafiando muito a repensar e a reformular as estratégias de comunicação com as nossas equipes. E tudo que a gente estiver falando aqui hoje, para vocês nesse vídeo, como eu já reforcei, vale como uma dica de uso para a vida pessoal no todo, não só no contexto profissional, mas também nas comunicações que você faz, como eu disse, com a sua família, com filhos, com esposa, com vizinhos, em todas as dimensões da interação humana que a vida do nosso dia a dia é capaz de trazer, né? E assim a gente vai entendendo melhor a comunicação interpessoal no contexto do mundo, tá? Inclusive corporativo também. Muito bem. E só, se você me permite, Flávio, só acrescentar, né, que você falou a questão da máscara, mas a gente também tem a comunicação que está acontecendo muito através das mensagens, né? O WhatsApp, os áudios, isso eu sempre alertei as pessoas, as empresas, que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Como a gente está fazendo essa comunicação, entendendo que o outro não tem o meu mapa mental e não consegue entender da mesma forma que eu escrevi. Aí existem as carinhas, os emoticons, as figurinhas agora, para falar um pouco mais. Então, eu acredito que nesse momento está sendo ainda mais utilizado esse meio de comunicação escrito, né? Que aí dificulta ainda mais, que aí não é nem só o olho, você não está vendo nada, né? Com certeza. Quando a gente fala dessa comunicação maciçamente divulgada, não no mundo, né, mas no Brasil também, principalmente, a questão, por exemplo, dos grupos. Aí não só o WhatsApp, temos Telegram, temos vários outros que a gente tem utilizado, né? É uma comunicação que pode ser perigosa porque justamente é uma comunicação escrita. A comunicação escrita, a princípio, não manifesta a parte não verbal das emoções na comunicação. Então, um texto vai ser interpretado da forma como alguém está lendo e não como alguém escreveu. E isso aí gera, às vezes, um grande problema, porque o texto puro, às vezes a pessoa esqueceu o marcador de letra em maiúsculas, e aí sai tudo em letra maiúscula e quem está lendo interpreta como um grito, e o outro apenas esqueceu aquilo em maiúsculo. Sim. Então, isso é um problema sério, porque se você ouve uma pessoa gritando, você sabe que ele está gritando, mas se você lê uma pessoa com um texto em maiúsculo, você não sabe se ele esqueceu ali a função ou se foi realmente uma comunicação mais acirrada. Então, nós temos aí uma série de problemas nessa questão da comunicação. E eu não vou nem comentar o fato das pessoas não gostarem de usar pontuação na comunicação escrita dos grupos, porque isso é um outro grande problema, porque uma vírgula muda completamente o sentido da frase. E isso pode gerar muito ruído. Uma grande vantagem que a gente passou a ter com essa comunicação escrita nos grupos de redes sociais
é o uso dos emojis, né? Os emoticons que a gente chama, né? Porque você pode colocar ao final da sua frase uma carinha rindo, uma piscadinha, e aí você percebe se o tom foi irônico, se de fato... E as próprias hashtags, né? Você fala uma frase e bota um hashtag SQN. Confesso que eu levei algumas semanas ou meses para entender o que significava aquilo, que é uma sigla que não está em nenhum dicionário, e quando não Sim. está num dicionário, eu tenho que entender que aquilo ali é o contrário do que a pessoa estava dizendo. Então, se a pessoa disser a sua aula foi muito chata, hashtag SQN, se eu não sei o que é o SQN, eu só fico com a minha aula foi muito chata. Isso E aí aí. eu não entendi por que ele reclamou disso, né? Então, muito cuidado com esses códigos que são de grupos menores, grupos fechados, não são comunicações padronizadas, porque eles podem gerar um grande ruído. Mas o uso das imagens, né? Uma piscadinha, uma gargalhada, isso dá uma conotação afetiva, emocional na comunicação, que é muito importante. Uma grande novidade do WhatsApp, das redes sociais do mundo de hoje, não. Se a gente olhar aqueles textos da Grécia, eram textos com figuras, com bonequinhos, com aves, com... ou seja, já se fazia comunicação pictográfica há décadas, há séculos, talvez, milênios. Tá? Agora a gente tem recursos bem mais diversificados para fazer isso. Tá? O fato é que, independente da forma de comunicação, o que a gente precisa é ter uma qualidade da comunicação melhor. Tá? Para gerenciar melhor os ruídos, aprender a diminuir essas falhas da comunicação humana. E existem algumas ferramentas que a gente diria que são estratégicas para poder mediar essa comunicação interpessoal de uma maneira qualitativamente mais positiva. Eu acho que essa é a grande discussão para a gente, né? Várias aí que a gente conhece de mercado. Exato. E você pode falar um pouco sobre duas aí que são fundamentais, que é o feedback e o feed forward, que é, na verdade, falar mais sobre o segundo, né? Sim, é verdade. Essas duas, poderíamos falar de várias, né? Mas você escolheu duas fundamentais. Eu diria que são escolhas estratégicas. Eu não só gosto, pratico, promovo e busco desenvolver pessoas, né, nos programas de desenvolvimento de liderança que eu faço junto às empresas, né, pela minha consultoria, a Flark. Há um momento muito especial em que a gente trabalha essa prática do feedback e do feed forward. Bom, eu acho que feedback é uma palavra tão já massificada, tão já corriqueiramente utilizada, que ela dispensa grandes apresentações, né? Por definição, eu gosto muito de estudar a origem das palavras para entender até o contexto, né? Feed é alimentar, back para trás. Então, feedback é alimentar para trás, retroalimentar, reabastecer, né? Reiniciar o circuito. Então, toda vez que a gente faz uma comunicação informando alguém aquilo que está acontecendo, sobre algo que se passou, nós estamos fazendo um feedback. Agora, as práticas disso nem sempre têm sido muito bem realizadas, né? O feedback é um convite ao diálogo, é um convite a refletir sobre como aquilo aconteceu, já que o foco é no passado, certo? Então, um feedback não é um julgamento, ele é uma comunicação avaliativa, ele descreve uma situação e a partir daquela análise que eu te convidei a fazer, daquela determinada situação, a gente vai decidir se precisa ou não modificar alguma coisa. Então, o feedback é sempre uma comunicação construtiva e sempre avaliativa. As pessoas chamam os outros para dar feedback, assim, olha, gostaria de dar um feedback, você fez uma coisa errada, fique atenção para que isso não se repita. Isso é Não, julgamento. é. Isso já é uma comunicação corretiva do que aconteceu. Feedback é um convite para a gente refletir. Olha, precisamos conversar sobre aquilo que aconteceu. Eu gostaria de ouvir você para saber se aquela era a única opção, se temos alguma outra forma possível de alinharmos ou conduzirmos situações semelhantes no futuro. Isso é o feedback. Tanto que me intriga muito quando as pessoas falam feedback positivo e feedback negativo. É muito comum, livros, Sim, apostilas, sim. palestras. E eu fico pensando, mas por que estão chamando de feedback positivo? Gente, feedback positivo é pleonasmo vicioso, do tipo entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo, e feedback positivo. Se o feedback é uma comunicação construtiva, todo feedback é positivo. Feedback positivo é um pleonasmo vicioso. Exatamente. Feedback negativo é um paradoxo, né? Como é que um feedback, como é que uma comunicação que se propõe construtiva será algo negativo? Negativo é o jeito que você dá feedback, tá? É outra coisa, Exato. tá? Então não é por aí. Bom, então o feedback tem essa proposta, né, de sempre ser algo construtivo, mas o foco é tempo passado.
E aí entrou no mercado uma comunicação muito estratégica, que eu adoro e incentivo demais a prática, que é o feed forward. A palavra é semelhante, feed vem de alimentar, forward é para frente. Lembre das nossas teclas do DVD ou dos antigos videocassetes? Nós tínhamos lá o FW, tinha o RW, que é o rewind, que voltava a cena, e o FW, que avançava a cena. E também tem FF, que é o Fast Forward. Essa sigla vem do Fast Forward, que é avançar, ir para frente, ir para o futuro. Então, o Feed Forward é quando você alimenta, feed de alimentar, o futuro. Ou seja, ao invés de convidar as pessoas para conversar sobre o que aconteceu, a gente convida as pessoas para alinhar como as coisas devem ser feitas lá na frente, numa tarefa que ainda vai acontecer. Esse é o feed forward. Então, eu posso dizer, Joyce, vamos sentar aqui para conversar um pouco sobre como deveríamos trabalhar o nosso curso na semana que vem, como deve ser esse encontro. Então, a gente alinha sobre o que vai acontecer, tá? Focando lá no futuro. Tá? A diferença é temporal apenas? Não só, mas principalmente. O feedback é para trás, tem uma tela, que se possível a gente vai mostrar agora aqui para vocês. Olha que interessante como a tela diferencia para a gente esse foco no tempo. O feedback é para trás e geralmente não é muito bem recebido, porque ele acaba sendo mal conduzido e é uma colocação, uma comunicação sobre o que errou. Feedback poderia ser sobre o que acertou, as pessoas não gostam tanto. Então, o feedback é indo para trás. Já o feed forward, a gente percebe as carinhas das pessoas quando estão praticando o feed forward, veja aí na tela, é realmente uma comunicação mais positiva, porque ela me dá parâmetros, ela me diz como eu devo agir. A gente já fazia isso de certa maneira, falávamos de alinhamento de expectativa, mas tecnicamente tem como conduzir isso da melhor forma possível, né? É semelhante, é sempre focado para comportamento. Se eu estou explicando a situação que vai acontecer, não é feed forward, isso é briefing. Tá? Agora, o feed forward é como a gente pode alinhar o comportamento para essa situação futura. Tá? E vem uma frase que eu adoro nessa comparação, que diz assim, vale a pena todo mundo refletir, né? Vejam que interessante, sobre gestão de equipe, sobre gestão de filhos e tudo isso, né? Quanto mais feed forward a gente pratica, menos feedback corretivo vai precisar ser feito. Tá? Porque se eu alinhei como deve ser feito lá na frente, eu não preciso depois ficar reunindo para dizer que você errou. A gente já alinhou como deve ser feito. E do ponto de vista motivacional, engajamento, é muito mais interessante a prática do feed forward do que do feedback. Porque no feedback as pessoas são mais defensivas, porque acaba sendo muitas vezes uma crítica ao meu modelo de agir. O feed forward é uma orientação. Então, eu ainda não levei bronca, eu ainda não fiz errado. E mais, hein? Tem pessoas que adoram feed forward assim, ó, porque se por um acaso eu estiver errado, eu fiz exatamente do jeito que você me orientou. Então, é uma espécie de lavar as mãos. Não deveria ser esse o objetivo, mas ele traz essa consequência também. Tá? A ideia principal é alinhamento. Então, feed forward. Vamos pensar em como orientar as pessoas. Quantas falhas acontecem por justamente não terem sido promovidos os chamados feed forward? Tá? Essa palavra é tão importante, gente, que se vocês tiverem a curiosidade de entrar lá no site da minha consultoria, né, flark.com.br, né, vocês vão ver que a logomarca da minha empresa mudou. Ela já existe há 20 anos, foi criada em 2000, mas ela era um quadradinho com um símbolo, e aí eu reformulei a logomarca da minha empresa em função desse conceito que eu achei fundamental em gestão de pessoas. Agora são 2 triângulos, aqueles 2 triângulos que avançam, e criamos até uma assinatura, Flark People Forward. Essa palavra está na assinatura da minha consultoria. Pessoas Legal. crescendo para frente, desenvolvendo, evoluindo. E o símbolo da própria empresa virou essas setinhas que estão avançando. Porque eu acredito tanto nisso, eu pratico, desenvolvo e estimulo, que eu coloquei isso no DNA da minha consultoria. Feed Então estamos Forward, alinhados nisso também, Flávio, porque aqui a com carreira e certeza. movimento também são 2 setinhas. Para Movimento, frente. são 2 setas para frente. Eu acho que essa é a sinergia, não só nossa, que a gente encontrou aí nesse trabalho, mas principalmente a sinergia que temos que ter com as pessoas e com o mundo. Pensar positivamente, a psicologia positiva nos orienta tanto para a gente, né? É apostar no que eu posso ser, no meu potencial, nos meus talentos, nas minhas forças, nas minhas virtudes. E isso é olhar para frente,
não é olhar para as falhas, não é ajustar o que errou, é acreditar que as coisas podem ser bem feitas. E eu só posso focar nisso se a minha comunicação estiver orientada temporalmente para esse futuro. E aí que entra a relevância da prática do feed forward comparado ao feedback. Perfeito. Muito bem. Excelente explicação, Flávio. E assim, de forma prática, como que as pessoas podem colocar isso no dia a dia? Como você falou, a nossa vida pessoal e profissional não são separadas, né? Tudo acontece ao mesmo tempo. Exatamente. Então, quer começar a praticar? Pratique em casa. Eu acho que é o principal laboratório, né? Pratica com seu parceiro, com a sua parceira, filho. Muitas pessoas, muitos Filho. clientes me falam dos filhos, né? Que a liderança começa ali, a gestão começa ali em casa. Então, é excelente ambiente, né, para Não, praticar. e a gente tem ambientes e situações não faltam para isso, né? A gente pode começar a praticar isso em todos os contextos. Se você está em casa, se não está com a sua equipe, se vive o problema do desemprego, né? As pessoas estão aí se afastando, pratique isso em casa, porque desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas pode ser feito em qualquer contexto que haja relação interpessoal. Então, em casa, percebo, será que ao invés da gente reclamar que o filho não fez a cama, que seria um feedback errado isso, né, de reclamar que não fez. Ao invés de reclamar que não fez, e se a gente dissesse, olha, eu gostaria de combinar com você que todos os dias de manhã você fizesse a sua cama, porque e depois em seguida você pudesse estudar, dedicar pelo menos uma meia hora de leitura, fazer os deveres da escola, porque na parte da tarde são as aulas remotas, então tudo isso. E depois a gente só avalia se de fato aquela orientação, aquele combinado foi feito. Tá? E isso pode ser feito com os filhos, pode ser feito com a esposa. Cuidado para não carregar demais esse contexto do ponto de vista emocional, porque feedback e feed forward mergulhado no contexto emocional vira DR. É outra coisa, discutir relacionamento é outra coisa. Então, a coisa tem que ser mais técnica às vezes, né? A DR é um feedback em casa com o contexto emocional. E o feedback é uma DR no trabalho, geralmente, sem o contexto emocional. Essas seriam as práticas adequadas que a gente chama. Mas com a esposa, ao invés do foco ser no que faltou, vamos falar no foco no que poderia ser, Sim. entendeu? E É tão escutar, mais né? agradável. Eu acho que tem que É escutar. Eu acho que essa escuta empática, escuta ativa, que sempre foi tão falada, agora está cada vez mais evidente na sua necessidade. Precisamos trabalhar isso. E essa escuta tem a ver com quem está recebendo o feed forward, deixa eu ouvir como as coisas precisam acontecer. E também quem está dando o feed forward, porque a pessoa que está recebendo pode interagir. E se a gente também fizesse dessa maneira um pouco diferente do que você está me sugerindo? Ai, que bom! Gostei dessa sugestão também. Isso. Ou seja, é um alinhamento, e um alinhamento é uma comunicação bilateral. Não precisa ser um monólogo, não é Uhum. uma palestra Uma única. imposição. É uma posição. Vamos combinar de como estamos fazendo. Então, o feedback é o hashtag fica a dica. Passado. Feed forward, hashtag vamos combinar assim, tá, para o Isso futuro. aí. Eu acho que se abrir para conversar sobre como poderia ser é muito mais agradável, muito mais positivo, mais construtivo, gera melhores resultados nas empresas e na família. Então, acho que é a grande conclusão que a gente tem. Pratiquem bastante o feedback e mais ainda o feed forward. Vocês vão ver como os feedbacks vão ser mais agradáveis quando os feed forwards forem bem executados. Perfeito. Bom, então já está aí, né? Nem preciso finalizar, o Flávio já finalizou para mim. Pratiquem, coloquem em prática, porque tudo que a gente aprende, né, todo conceito novo que a gente não coloca em prática, a gente não usa no dia a dia, a gente não aprende de fato. É assim que a gente começa a ver as mudanças, né, e internalizar os novos conhecimentos. Então vamos lá, vamos praticar feedback, feed forward todo dia na nossa vida. Muito bem, Flávio. Obrigada. Você já falou sobre o seu site, você quer deixar os seus contatos para quem tiver interesse no seu trabalho de desenvolvimento nas empresas. Fala um pouquinho e deixa os seus contatos com a gente. Ótimo. Bom, a minha consultoria, como eu falei, foi criada em 2000, né? A Flark. Flark é um nome fácil de lembrar, porque vem de Flávio Rodrigues Costa, né? Flark, nada de forças revolucionárias colombianas, não sou um terrorista, aquele é Farc, não é Flark, para as pessoas não confundirem. O site é flark.com.br, o Instagram, que é @flark também, né, de Flávio Rodrigues Costa. Eu acho que são os principais canais que a gente tem aí de contato. Lá vocês têm números meus, WhatsApp, essas questões todas para a gente interagir via LinkedIn ou via, enfim, todas as plataformas que a gente tem aí hoje. E eu quero, evidentemente, agradecer
a oportunidade que a Joyce, a sua consultoria, está dando, não exatamente para mim ou para minha consultoria, mas a oportunidade de levar para as pessoas, no momento atual, um conteúdo sobre comunicação. Talvez a comunicação, talvez não, estou querendo ser um pouco cauteloso, mas a palavra certa certamente a comunicação interpessoal é a grande ferramenta da interação humana, da transformação possível, das mudanças que a gente vai precisar fazer hoje, já precisava fazer antes, mas hoje e num mundo futuro próximo. Tá? Então, invista em qualidade de comunicação. Não é por acaso que esse é o tema, provavelmente é o tema mais demandado para mim em programas de desenvolvimento de liderança junto às empresas. Eles sempre falam, vai falar de motivação, sim, vai falar de administração de tempo, vai, de inteligência emocional, sim, mas você vai falar de comunicação também, né? Eu falei, com certeza, porque as pessoas percebem como o descuido desse tema tem trazido grandes problemas, não só prejuízos financeiros, materiais para as empresas, mas problemas relacionais, o que acaba gerando, obviamente, todo tipo de consequência, né? Então, essa mensagem. Obrigada mais uma vez, Flávio. E deixem suas dúvidas aqui, né? Se tiver alguma pergunta relacionada ao tema que seja para o Flávio, eu vou passar para ele vai com certeza responder. E curta e compartilhe com quem precisa dessa informação, né? Coisas que agregam valor para a gente tem que compartilhar para agregar para outros também. Obrigada e nos vemos em breve. Um abraço. Outro.